Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje você vai acompanhar mais uma live e hoje eu separei, olha o assunto que legal, 3 boas práticas para melhorar o seu relacionamento interpessoal. Legal, né? Eu separei três comportamentos, digamos assim, que você pode acrescentar no seu dia a dia de forma simples, de forma prática, 3 práticas, né? Para melhorar aí a maneira como você se relaciona, a maneira como você se comunica. Lembrando que a comunicação ela pode ser verbal e não verbal, então vai envolver todo esse processo de comunicação aí com as pessoas que você mais convive no seu dia a dia. Bora lá começar? E para acompanhar, para saber um pouco mais do que eu divulgo aí da minha atividade profissional, Facebook, você vai procurar na página Liderança Ímpar, no Instagram @cadu.quirino e no YouTube Cadu Quirino também. São as 3 plataformas onde você pode encontrar as outras lives e muito mais conteúdo. Beleza? Combinado? Bora lá então. 20h02. Eu acabo de colocar o Instagram ao vivo. E aí, Instagram, muito boa noite. Quanto tempo? Instagram, avisa lá, meus seguidores, que estamos ao vivo nessa noite de quinta-feira. Vamos lá avisar. É isso aí, continua avisando aí o Instagram. Enquanto eu ouço a musiquinha aqui, tomo minha água com limão. Três práticas para melhorar o seu relacionamento interpessoal. O seu relacionamento com as pessoas. Que pessoas? Quaisquer pessoas. Que pessoas? Quaisquer pessoas. Qualquer pessoa pode ser beneficiada com essas 3 mudanças de comportamento. Você vai perceber que mudança de comportamento é muito mais simples do que parece. Às vezes, tantas pessoas pensam que é muito difícil, muito trabalhoso, muito desgastante, vou ter que mudar um comportamento. Você vai ver que não é tão pesado assim. Depende do nível que você quer alterar, depende do comportamento que você quer alterar. Depende do pensamento que você tem em relação a esse comportamento que você quer alterar. É ou não é verdade? Bora lá então começar. Então, o que eu separei hoje para falar nessa live? Live de número 28 e live de número 2 de 2021. Mas vamos lá. Antes de mais nada, antes de começar, é natural que há um pensamento generalizado, um pensamento de senso comum, de que o tempo ele é linear. O que é isso, tempo linear? Você também vai se identificar quando eu explicar isso daí. É aquela sensação que o tempo ele tem começo e tem fim. A semana começa e termina, o dia também, o mês tem início e fim, o ano ele tem um fim, o ano ele tem uma virada. O ano ele tem como se fosse uma chave que você desliga o ano passado e liga o ano novo. Então, poxa, meu ano passado foi ruim, eu não consegui realizar tudo que eu planejei lá no início do ano, e aí fica aquela sensação que você pode deixar esse ano que não foi tão bom assim quanto você planejou e pode fazer de novo
agora no ano que vem. Então essa sensação de virada, essa sensação de início e término. Eu quero dar uma nova percepção para você em relação a, a essa a essa sua percepção, que não é sua, ela é um senso comum, que o tempo ele não é linear como a gente pensa, ele é circular. Imagina o tempo como circular. O que eu quero dizer com tempo circular? Ele não tem nem início e nem fim, ele é circular. Ou seja, os anos, os dias, eles se passam simples assim. Quem criou essa configuração que o ano termina para a contagem dos anos fomos nós, os seres humanos mesmo. Então, por que eu quero que você comece a mudar essa percepção que você tem? Lógico, você vai mudar se fizer sentido para você. Se você achar que isso é uma bobeira, Cadu, isso que você está falando, ó, isso é bobeira. Beleza, espera eu entrar nos próximos assuntos. Mas se você achou que fez sentido, se vale a sua atenção, se vale o seu tempo para essa mudança de percepção, você vai achar muito legal. Quando você começa a mudar essa percepção, então você desconstrói aquela crença que, poxa, talvez eu vou começar uma academia só na segunda-feira. Ah, mas sei lá, eu vou aprender a dirigir, deixa isso pro ano que vem, porque eu já estou no fim do ano, e aí você está ali em meados de novembro, dezembro, sua cabeça já está toda preenchida com o final do ano, com as festas. Não, deixa isso lá pro ano que vem. Ah, eu vou começar uma dieta ali só na segunda-feira. Ah, eu vou fazer um curso, deixa esse curso pro ano que vem, agora eu não estou preparado. Então, são N desculpas, são várias justificativas que a sua mente constrói para você, baseado justamente nessa percepção que o tempo é linear. Então, quando você mudar essa percepção, e Ed, boa noite, que bom ver você aqui. Então, se você mudar essa percepção e entender que o tempo ele é circular, você vai talvez parar de criar essas justificativas para deixar para começar isso daqui a tanto tempo. Segunda-feira eu começo, mês que vem eu começo. Não, 2021 vai ser meu ano. Por que o seu ano não pode começar hoje? Se você tivesse em dezembro, por exemplo, por que a sua semana não pode começar hoje, numa quinta-feira, por exemplo? Ah, porque amanhã é sexta, e aí sexta já é pré-fim de semana, pô, o fim de semana chegou, deixa que eu comece na segunda-feira. Não. Então, se fizer sentido para você, essa mudança de percepção, vem comigo, que ela vai ser muito poderosa na sua vida daqui para frente. O tempo não é linear, o tempo ele é circular. Beleza? Dado isso, então, por que eu quis iniciar essa live de hoje justamente com essa percepção? Pelo seguinte, é muito natural tudo que se vê, tudo que se ouve, tudo que você consome no início do ano é fundamentado nessa mesma história. Esse ano vai ser diferente, então esse ano vai ser assim. Então, por isso que eu escolhi para dar essa percepção. Beleza, o ano é novo, as motivações elas são renovadas, reforçadas. Só que daqui para frente eu convido você a pensar talvez com essa nova perspectiva, que tudo pode começar exatamente no agora, no hoje, no momento que você decidir começar. Ah, aquele curso, aquele treinamento, deixa para a próxima turma, hoje não é o momento, comece hoje. Se você tem condições, e condições, sei lá, financeira, condição emocional, condições, comece no hoje. Comece a fazer um exercício no sábado, numa sexta, não tem o menor problema. Seu corpo não tem essa definição de tempo, de início e fim de tempo dentro dele. Beleza? Então tá. Então, lembrei agora, pegando rabeira, né?
é um termo que a gente usa aqui em Goiás, pegando rabeira nesse assunto aí, quer dizer, aproveitando esse assunto e dando prosseguimento aqui no que eu separei para você hoje. Eu nunca ouvi tanto sobre inteligência emocional quanto eu ouvi agora nesse, sei lá, vou falar nos últimos 4 meses, nos últimos 6 meses. Eu estou ouvindo demais sobre inteligência emocional, que a pessoa precisa ser inteligente emocionalmente, ela precisa se conhecer, ela precisa passar por um processo de autoconhecimento. Beleza? Voltou o Instagram, beleza? Tá. Então eu falava que eu nunca ouvi, eu vou só repetir aqui para o Instagram, que ficou pausado um pouquinho o vídeo, eu nunca ouvi tanto sobre inteligência emocional quanto eu ouvi nesses últimos 4 meses, nesses últimos 6 meses. Na verdade, desde que a pandemia começou, vem se intensificando esse assunto, né? Essa temática, inteligência emocional, essa temática do autoconhecimento. E eu acho isso muito bacana. Eu acho isso muito interessante nos tempos, né, que a gente vive hoje, porque é necessário. Essa necessidade de se conhecer, ela é primordial para todas as pessoas. E eu tenho ouvido tanto inteligência emocional, tanto no campo, no mundo pessoal, quanto no mundo profissional também. Tá, mas enfim, o que eu entendo, como quero dar uma contribuição para você, o que eu entendo por inteligência emocional? Você ser inteligente emocionalmente, o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem condições de fazer a gestão das suas emoções. Tá, vamos lá, gestão das emoções. Como que funciona isso na prática? Gestão das emoções. É você, primeiro, ter consciência, saber de forma consciente, porque o saber, ele é inconsciente também. Só que a minha proposta é trazer esse conhecimento pro consciente. Você conscientemente está sabendo disso. Então, primeiro passo da inteligência emocional é saber quais são os sentimentos que você está tendo no momento, quais são as suas emoções, saber dar nomes para esses sentimentos e para essas emoções. Além de saber isso, além de conhecer e dar nomes, é saber a procedência dessas emoções, de onde está vindo essas emoções, por qual motivo eu estou sentindo o que eu estou sentindo, por que eu estou emotivo desse jeito. O que provocou isso em mim? Algum acontecimento do passado? É um passado um passado mais passado, não. É um passado mais recente ou um passado bem lá atrás mesmo. Então, você ter essa consciência de onde está vindo os seus sentimentos, de onde está vindo as suas emoções, ter a consciência do motivo que você está sentindo isso. Próximo passo, teve essa consciência, entendeu as suas emoções, entender como que elas estão interferindo no exato momento que você está sentindo, no exato momento que você está vivendo o dia a dia. Então, uma pessoa que é inteligente emocionalmente, ela conhece as suas emoções, ela conhece a origem das emoções, ela conhece a intensidade dessas emoções e ela conhece como que essas emoções estão interferindo no seu dia a dia. Todo esse conjunto de informações vai dar um embasamento para ela tomar decisões, para ela fazer escolhas, para evitar que essas emoções interfiram de forma tão pesada no futuro dela. Porque é tão natural eu falo a gente porque eu também, por mais que eu me conheça, por mais que eu já percorri uma estrada muito grande dentro do autoconhecimento, às vezes eu me pego também agindo de forma, vamos dizer assim, refém das minhas emoções. É natural.
Eu sou um ser humano, como você também é um ser humano, e somos suscetíveis a essas emoções mais repentinas, assim. Beleza. O que você vai conseguir, sendo inteligente emocionalmente, é minimizar todas essas emoções intempestivas. Ok. Então tá. Então se você conhece de onde vem, você conhece como a intensidade, você conhece como que ela está interferindo. Então você vai poder fazer uma espécie de previsão, como que isso vai interferir no seu futuro. Isso é sensacional. Tá, mas por que eu falei essa introdução? Beleza, Liza? Liza, você já gravou um vídeo no IGTV. Meus parabéns de forma pública. E agora o seu próximo passo é fazer uma live. Beleza? Então tá. Hashtag fica a dica da live. Então, por que eu fiz essa introdução da inteligência emocional? Porque eu quero fazer um gancho. Aí eu vou pegar esse gancho da inteligência emocional, vou pegar o gancho do tempo circular e vou começar a entrar agora. Tá? Beleza, estamos em fevereiro, quase acabando o mês de fevereiro de 2021. Então você já sabe que o tempo é circular, o tempo não tem início nem fim. Você já sabe o que é ser inteligente emocionalmente. Pega essas informações e faz uma pequena retrospectiva rápida nesse momento de como que foi o seu ano de 2020. Não precisa nem ter muito tempo para saber que foi um liquidificador de acontecimentos, né? E por que um liquidificador? Porque a gente foi forçado a viver em dias que ninguém planejou. Ninguém estava preparado, não estava escrito no manual de ninguém, eu acredito, que ó, o ano de 2020 você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso. Ninguém fez essa previsão. Então, todos tiveram que se reinventar nos seus comportamentos, se reinventar nas suas relações interpessoais, principalmente nas relações de pessoas mais próximas. Então eu começo a aterrissar o meu assunto nesse contexto de ano novo, 2021. Então 2020 mexeu com as crenças de todo mundo, 2020 revelou vulnerabilidade de muitas pessoas. Então, por que eu falo que mexeu por crenças? Eu até separei aqui uma notinha para falar para você. Por que você teve as suas crenças confrontadas? Lembrando que crenças é tudo que você acredita que é verdade na sua vida. Então tá, se tudo que você acredita que é verdade teve uma mexida, recebeu uma dose aí de uma dose de liquidificador, né, como eu falei mais cedo. Então tá, suas crenças, elas são determinadas pela sua identidade, tá? Quem é você, na verdade, né? Fala, Lohan, beleza, cara? Ó, joinha pra você. Então tá, então a sua noção, a sua percepção de identidade, ela determina a sua crença. E da onde vem a sua percepção de identidade? E aí fica para você, a sua percepção de identidade, de quem você é, vem de algo maior. Vem da sua espiritualidade, vem do seu conceito aí interno, dentro da sua mente, de onde você veio. Você pode, nesse nível maior, você pode envolver religião também, não tem problema. Então, a sua crença, agora não crença de PNL, a sua crença religiosa determina, influencia a sua identidade. No nível de crença religiosa vai estar também a sua afiliação, seus pais, sua família, a sua árvore genealógica, digamos assim. Então, de onde você veio, no contexto familiar e no contexto de crenças familiares, determina a sua identidade. E essa identidade, quem você é, vai determinar as suas crenças e os seus valores. Suas crenças e os seus valores vão
determinar ou limitar, não sei, depende de qual contexto você está vivendo, vão determinar suas capacidades. Então, a sua percepção do que você é capaz ou não de fazer está dentro das suas crenças. E as suas capacidades, o que você acredita que é capaz ou não de fazer, vai determinar os seus comportamentos. E os seus comportamentos vão interferir no seu ambiente. Percebe então o quanto a percepção do tempo linear e circular, o quanto a percepção de eu sou ou não inteligente emocionalmente, sofrendo toda essa confusão que a gente viveu em 2020, pode interferir no seu ambiente hoje, pode estar interferindo na forma que você se relaciona com as pessoas hoje, porque se alguma crença sua em relação à comunicação, se alguma crença que você tem em relação a relacionamento interpessoal foi alterada de alguma forma, essa crença pode estar alterando o seu ambiente, pode estar interferindo no seu comportamento, pode estar alterando a sua percepção de capacidades, o que você é capaz ou não de fazer. Então, acho que agora eu consegui amarrar toda a introdução que eu fiz do tempo linear, circular, para a gente quebrar essa crença que o tempo tem início e fim, porque quando você quebra isso, você consegue alinhar uma continuidade na sua vida, muito bacana, porque esse conceito de... Só um instante, aproveitar e dar uma olhadinha aqui no YouTube. Beleza. Bora lá, continuar. Então esse conceito de tempo, de início e fim, queira ou não, lá no seu inconsciente existe uma ruptura. O ano terminou, começou outro. Terminou, começou outro. Então, perde-se essa sensação de continuidade, tá? Não estou falando que você é assim, tá? Normalmente isso pode acontecer e não tem nada de errado se isso acontecer. Ok? Estou só abrindo sua mente para algo que pode estar acontecendo dentro da sua mente. Beleza? Então tá. Tempo circular, linear, inteligência emocional, pode estar... Tudo que aconteceu pode afetar o que eu falei? Pode estar afetando o seu ambiente pelas suas crenças, pela sua noção de capacidade, pelos seus comportamentos. Ok, muito bacana essa introdução que eu fiz para você. Entendido isso, tomara que você tenha entendido isso, essa relação que eu fiz. Bora partir? Eu te convido agora para partir para dar continuidade? Beleza. E aí tá. Eu separei na verdade separei duas características que são fundamentais nesse relacionamento interpessoal que eu gosto tanto de falar. E especificamente, como eu defendo tanto que a liderança de cada pessoa, ela pode ser um estilo ímpar de liderança, você pode liderar com as suas próprias habilidades, você pode liderar do jeitinho que você nasceu, você não precisa copiar comportamentos de outras pessoas, você pode liderar do jeitinho que você nasceu, basta a gente fazer uma lapidação das suas melhores habilidades para nascer um melhor estilo de liderança. Então, eu separei duas características aqui que elas são fundamentais no estilo de liderança para qualquer, na verdade, eu separei duas características que elas são essenciais para qualquer estilo de liderança. Poxa, Cadu, mas você não acabou de falar que cada um tem seu próprio estilo? Sim, acabei de falar. E essas duas características elas vão ser desenvolvidas de forma particular por cada pessoa. Porque cada pessoa tem as suas habilidades, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua percepção de como é melhor, de como é mais fácil, de como é mais influenciar, de forma mais que ela pode influenciar as outras pessoas.
Quais são essas duas características? Humildade e transparência. E as 3 práticas que eu trouxe hoje foram baseadas, construídas em cima dessas duas características, humildade e transparência. Ok. Por que eu separei isso daí? Humildade e transparência. Porque se você reunir, se eu sou uma pessoa humilde, se eu sou uma pessoa transparente, e aí já aterrissando mais um pouquinho, afunilando mais um pouquinho agora, deixando lá aquele conceito maior de tempo, deixando o conceito maior de inteligência emocional, deixando esse conceito maior de identidade, crença, comportamento, capacidade, agora aterrissando mais um pouquinho para a liderança. Como que isso pode estar interferindo hoje na sua forma de se comunicar e na sua relação interpessoal? Ok. Maior nível de transparência e uma humildade mais latente vai fazer uma conexão mais forte entre você e as outras pessoas. Por que isso daí? É onde eu trago o primeiro conceito de inteligência emocional, que é o equilíbrio de dar e receber. Todos os pequenos conceitos que eu falei, eu trouxe muito conceitos de inteligência emocional e PNL, você vai perceber isso. Então tá, equilíbrio entre dar e receber. Por que é importante você saber o que é dar, o que é importante você equilibrar o quanto você dá e o quanto você recebe? Você precisa equilibrar o quanto de ajuda você pede, se você pede muita ajuda ou não pede ajuda, isso é ruim. Se você ajuda muito ou não ajuda nada, isso é ruim. O quanto você tem noção de quem você é, o quanto você se declara, o quanto você bate no peito e fala, eu sou fulano de tal, eu falo isso, então você precisa ter essa noção também, porque só sabendo quem você é, você tem condições de ajudar uma pessoa ou de pedir ajuda. Outra característica que é o agradecer, tal, o quanto você agradece no seu dia a dia. Então, a sua intensidade de gratidão, ela vai influenciar na sua disponibilidade para ajudar e na sua necessidade de pedir ajuda. Se você é uma pessoa menos grata, provavelmente você vai pedir menos ajuda. O contrário também acontece, você talvez é muito grato, muito por algumas coisas, você pode pedir ajuda demais, porque você quer aglutinar pessoas, enfim. São percepções e são conceitos que eu trago das minhas experiências de atendimento. Quando existe esse desequilíbrio entre o dar e o receber, todas essas variáveis elas ficam exaltadas, elas ficam muito móveis, voláteis. Então é preciso equilibrar esse dar e receber. Saber quando ajudar, que nível de ajuda, saber quando pedir ajuda, se pede ou não. E tudo isso, esse equilíbrio, vai aproximar você das outras pessoas. Por isso que eu trouxe a humildade e a transparência. Então eu preciso ser humilde para saber em que posição eu estou no momento, posição que eu falo, posição do mundo e posição entre as pessoas, e transparência para poder passar para as outras pessoas quem realmente eu sou, com todas as minhas vulnerabilidades expostas, ok? Então vamos lá. Em cima dessas duas palavrinhas, humildade e transparência, eu te apresento nesse momento a primeira prática que eu separei. Reconhecer as próprias limitações. Por que que isso é importante? Primeiro que é a porta de entrada para qualquer nível de empatia. Se você tem empatia zero hoje e não tem problema, você pode aumentar o seu nível de empatia reconhecendo as suas próprias limitações. Porque quando você reconhece para você mesmo que você tem limitações, muito naturalmente, quase instantaneamente, a sua percepção que a outra pessoa também tem limitações vai crescer. Portanto, a sua empatia para essas pessoas vai aumentar. Ok? Reconhecer próprias limitações vai derrubar
talvez de uma forma até muito forte, algum sinal de prepotência e arrogância. E aqui eu gosto muito de falar isso, porque é uma experiência pessoal. Cadu aqui que fala para você já foi uma pessoa extremamente arrogante e muito prepotente. E reconhecer que eu tenho as minhas limitações, reconhecer que eu não, de forma alguma, sou o dono das razões, derruba a minha prepotência e derruba a minha arrogância, porque eu entendo que existem sim pessoas que sabem muito mais do que eu em inúmeros assuntos. Eu sei também mais do que muitas pessoas? Sei. Só que eu não preciso encher a boca de arrogância para falar isso. Eu simplesmente sei e simplesmente aplico isso de forma mais empática. Então, reconhecer as próprias limitações. Porta de entrada para a empatia, derruba a prepotência e arrogância e cria um espaço para um crescimento conjunto. Muito ligado com o que eu falei sobre empatia. Quando eu reconheço que eu tenho as minhas limitações, eu consigo enxergar no outro que ele também tem as limitações dele. Então, poxa, eu tenho limitação, a pessoa também tem a limitação. Podemos ou não podemos crescer juntos? É claro que podemos. Aliás, tem uma frase muito legal que eu adoro, que mais rápido, ou que sozinho você vai mais rápido, acompanhado você vai mais longe. Então, quanto mais você puder se juntar com outras pessoas que têm, importante dizer isso, quanto mais você se juntar com outras pessoas que têm mesmos princípios e valores que você, vocês vão mais longe na caminhada. Um vai se apoiando ao outro, ok? E um vai se apoiando ao outro, um apoia no outro, inclusive nas suas limitações. Beleza. E qual que é outra grande vantagem que eu separei também de reconhecer as próprias limitações? Ensina você a pedir ajuda com humildade. Olha a palavrinha aí, humildade e transparência. Então, ensina você a pedir ajuda. Será que eu preciso explicar por quê? Você reconhece que não sabe, você reconhece que tem que aprender, você reconhece que tem que aprender muito. Você reconhece, por exemplo, que não sabe mexer no Instagram. Você reconhece que você não sabe passar um vídeo do seu celular num Chromecast, por exemplo. Você pede ajuda. Poxa, eu não sei mexer no Instagram, não sei passar um vídeo para minha TV. Mas eu quero muito passar esse vídeo na TV. Será que alguém pode me ajudar? Ou você vai ser prepotente o suficiente para deixar de ver o vídeo porque não quer pedir ajuda? Sinal de alerta ligado, tá? Poxa, eu não sei fazer um arroz, não sei fritar um ovo. Por quanto tempo você vai demorar para aprender a cozinhar antes de pedir ajuda? Olha só um exemplo, tá? Eu não sei mexer nesse sistema aqui da loja, eu não sei passar um e-mail, tá? E aí você vai deixar de fazer a sua atividade, você vai deixar de exercer o seu dever porque você não sabe, ou você vai pedir ajuda? Ah, mas se eu pedir ajuda, nossa, fulano vai achar que eu sou um inútil. Outra crença que você precisa derrubar. Se preocupar com o que a outra pessoa vai achar de você se você pedir ajuda. Ele vai achar que você não sabe. E ele não é verdade? Você sabe ou você não sabe? Porque se você soubesse, você não estava pedindo ajuda. E aí, qual que é o problema de não saber? Né? Beleza? Então tá. Porta de entrada para empatia, derruba prepotência e arrogância, cria espaço para crescimento conjunto e ensina você a pedir ajuda. Você vai se tornar ou não vai se tornar uma pessoa mais humilde? Gostou? Gostou ou não gostou? Gostou, YouTube? Vamos dar seguimento. Segunda prática de hoje. Nem tudo está sob o seu controle. Vou repetir. Nem tudo está sob o seu controle. Beleza?
Segunda prática, aprende que você não controla, em hipótese alguma, tudo na sua vida. Existem algumas coisas, existem situações que vão acontecer, queira você ou não. E essa consciência vai te liberar de um monte de dores. Bora falar algumas delas? Primeiro, vai liberar tempo na sua vida. Por que liberar tempo na sua vida? O que eu tenho? Por que eu vou ganhar tempo quando eu entender que nem tudo está sob meu controle? Poxa, você já se pegou algumas vezes pensando em soluções para situações que não dependem de você, as soluções? Você já se pegou em alguma vez querendo resolver alguma coisa que só você, sozinho, você sabe que só você não vai conseguir resolver e mesmo assim você está investindo uma energia cerebral para encontrar uma solução? Então vai liberar tempo na sua vida. Entender que nem tudo está sob o seu controle, ok? E aí você vai pensar, nossa, Cadu, quantas vezes eu fiquei buscando soluções desnecessárias. Muitas vezes eu busquei soluções desnecessárias. Próximo, vai desenvolver em você paciência. Eu lembrei agora, dei uma risada porque eu lembrei, minha avó às vezes fica pedindo paciência, né? Paciência, paciência. E eu tô te dando uma dica para você conseguir mais paciência. Quando você entender que nem tudo está sob o seu controle, por que você vai ter paciência? Você vai perceber que precisa passar um tempo para que algumas situações se resolvam por si só. Então, aquela ansiedade que você tinha talvez, ou que você já teve, não sei se você tem ou não, pode ser que sim, pode ser que não, e não tem nada de errado nisso, mas aquela ansiedade, nossa, como eu quero que aquela situação se resolva rápido, tá, não vai se resolver no seu tempo, vai se resolver no tempo que tem que resolver, e isso você vai entender, você vai desenvolver uma paciência com isso, esperar o tempo certo para que aquelas situações que não estão sob o seu controle se resolvam. Então, é preciso esperar, é preciso aceitar que nem tudo está sob o seu controle. Outra situação que vai ser muito benéfica para você quando você entender que nem tudo está sob o seu controle. Você vai colocar o foco no que realmente é importante para você e no que realmente está sob a sua responsabilidade. Eu falei que vai te economizar tempo. E esse ganho agora está ligado com a economia do tempo. Por quê? Quando você ganha tempo porque não se preocupa, não tem que se preocupar com algumas situações que você não controla. Como você ganha tempo, você pode colocar seu foco e colocar o seu tempo em situações que estão sob a sua responsabilidade. Então vai aumentar a sua dedicação, talvez, posso dizer assim, pode aumentar a sua dedicação no que realmente depende de você. E quer uma notícia muito legal agora? Quando você se dedicar mais para aquelas situações que realmente dependem de você e para aquelas situações que exigem da sua responsabilidade, você pode se tornar mais, você pode aumentar a sua autoridade naquele assunto. Como assim? Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo meu, da minha rotina, para ficar mais fácil o entendimento. Ok. Quando eu ganho mais tempo, vamos pegar o seguinte, eu já entendi que algumas situações não dependem de mim. Então eu ganho mais tempo, o que eu faço? Eu vou me dedicar mais à construção do meu conteúdo.
Então eu tenho mais tempo, posso usar esse tempo para focar na construção do meu conteúdo. Por exemplo, uma construção de live. Se você não sabe, todas as lives eu escrevo elas antes, eu pesquiso. Então eu escrevo o que eu vou falar. Então eu estou construindo essa live. Como eu tenho mais tempo e mais foco, eu tenho condições de construir uma live melhor. Porque eu tenho mais tempo para pesquisar, tenho mais tempo para organizar o que eu vou falar. Se eu falo melhor, se eu construo uma live mais robusta e passo um conteúdo mais concreto para você, eu vou ganhando autoridade nesse assunto. O que é autoridade? Não autoridade descolado com autoritarismo, tá? Eu vou ganhando... Você vai começar a me ver como uma pessoa que realmente entende desse assunto. É isso que eu quero dizer. Ganhando autoridade nesse assunto é isso. Você vai passar a me ver como realmente, poxa, o Cadu tem confiança no que ele fala. Parece que ele fala isso sempre. É exatamente essa percepção que as outras pessoas vão ter de você. Quando você colocar o seu foco e dedicar o seu tempo naquilo que realmente é a sua responsabilidade, naquilo que realmente depende de você. Então a sua autoridade vai aumentar nesses assuntos. Ficou claro? Entendeu? Espero que sim. Se você chegou nesse ponto da live e não entendeu, por favor, escreve nos comentários aí, se você está assistindo no Facebook, se está assistindo no YouTube ou no Instagram, escreve nos comentários as dúvidas que eu vou responder você. Ok, falando YouTube, beleza? Nenhuma pergunta? Vamos lá, seguir também, então. Terceira prática. Valorizar as pequenas vitórias. Valorizar as pequenas vitórias ou as pequenas conquistas. Por que que isso é interessante, né? Então, tá. Agora eu vou voltar lá no conceito que eu falei no início, de tempo linear, circular, inteligência emocional, ok. Antes de 2020, vou falar de uma forma geral, tá bom? Uma percepção geral. Antes de 2020, nós, pessoas, de maneira geral, todos nós tínhamos uma rotina praticamente estabelecida, né? Eu já sabia o que eu fazia de manhã, o meu dia era tão corriqueiro, aquilo era tão certinho, uma rotina mesmo. Essa rotina, quando ela é cumprida diariamente, semanalmente, mensalmente, quando chega no final do ano, nossa, parece que o ano passou rápido. Sabe por que você tem essa percepção que parece que o ano passou rápido? Porque você deixou de fazer coisas diferentes. Como é que o nosso cérebro funciona? Nosso cérebro, ele funciona economizando energia. Ok, pensa numa máquina, pensa num computador que vai ficar em stand-by. O que é um computador em stand-by? Ele vai desligar tudo que é importante e vai manter só uma parte funcionando para manter os arquivos vivos. É exatamente assim que o cérebro funciona. Ele vai desligar tudo que vai trazer informação nova para manter só aquela rotina funcionando. Então, quanto mais rotina você implementa na sua vida, mais em stand-by seu cérebro vai ficar. Quanto mais tempo em stand-by, menor é a percepção do seu cérebro para as novas coisas. Então, se você vai, por exemplo, de um ponto A na sua cidade até um ponto B pelo mesmo caminho todos os dias da sua vida, você passa a não perceber mais as casas que estão no caminho, você passa a não perceber os prédios, porque o seu cérebro já sabe, poxa, esse caminho aqui eu já conheço, então eu não vou gastar mais energia prestando atenção nisso tudo aqui, eu vou economizar energia no que realmente vai precisar. Começou a perceber? Quando você usa um caminho diferente para ir do ponto A ao ponto B, como tudo vai ser novo, seu cérebro, opa, peraí, ele vai ligar, é como se você apertasse um botão do computador, ele vai sair daquele modo stand-by e vai começar a prestar atenção. Opa, peraí, esse caminho é diferente, essa casa eu nunca tinha visto, esse jardim é diferente, essa praça eu não conhecia, nossa, como esse prédio é alto.
Então, essas percepções de novidade, elas ajudam a dar uma percepção diferente do tempo. Parece que o tempo passa mais devagar. Sabe por quê? Porque seu cérebro está funcionando. Ele está processando as coisas. Então você está prestando atenção. Quando você está prestando atenção, a percepção do tempo, ela é que o tempo está mais lento. Então, se você começar a praticar uma vida um pouco mais agitada, tá, eu não vou usar agitada, mas se você começar a praticar uma vida com um pouco menos rotina, a sua percepção que o tempo está passando rápido vai diminuir, tá bom? Vai diminuir. Então você vai perceber que o tempo não está passando tão rápido assim mais, porque você saiu do automático, você desligou o stand-by do seu cérebro, tá? Então a percepção que o tempo passa rápido é porque você está em stand-by, você está com o seu cérebro no mínimo de energia. Por isso que você chega no fim do ano e pensa e fala, nossa, como passou rápido esse ano, tá? Então eu voltei em todo esse conceito, expliquei tudo isso para chegar aqui, dar valor às pequenas conquistas. Por quê? Quando você está na rotina, quando você está no seu stand-by, normalmente é isso que acontece. Quando eu falo você, entenda o seu cérebro, tá? Você não valoriza mais, deixa de valorizar as suas pequenas vitórias do dia. Você começa a entender que o seu dia não teve mais vitórias, você só está vivendo, você só está existindo, você só está passando um dia atrás do outro. Estou só cumprindo a minha função aqui de viver. E aí você começa a não ter mais vitórias no dia. E não é porque você não tem vitórias, é porque você não está dando atenção a essas vitórias, tá? Percebeu? Então por isso que eu fiz toda essa explicação para trazer aqui. Comece a dar valor nas suas pequenas vitórias. Por que que isso vai ser importante no seu dia a dia? Primeiro, porque as pequenas conquistas é como se fosse uma construção de uma casa. Pequenas conquistas são o alicerce, ou são os alicerces, não sei se é singular ou plural, mas são os pilares, melhorou, né? Então as pequenas conquistas são os pilares das suas conquistas maiores. Como que você quer chegar numa conquista muito grande? Como que você quer construir uma mansão, um sobrado, se você não faz os pilares? Se você não reconhece pequenas conquistas? Então, como que você vai reconhecer uma conquista grande se você não reconhece as pequenas? Percebe? Então, as pequenas conquistas são os pilares para as conquistas maiores. Ok. Quando você começa a reconhecer e anotar, não vou entrar nem nesse fato de anotar agora, pode ficar para uma outra oportunidade. Quando você começa a reconhecer as suas pequenas conquistas, você ensina o seu cérebro que isso é importante. E se você sabia que o nosso cérebro tem que ser ensinado todos os dias? É isso mesmo. Eu não acabei de explicar para você que se você ficar numa rotina, você coloca ele em stand-by, colocando em stand-by, você está ensinando o seu cérebro que ele realmente não precisa gastar tanta energia assim, porque o que você faz é rotineiro. Olha, cérebro, não precisa, tá? Ficar gastando sua tão preciosa energia aí, prestando atenção nas coisas do meu dia a dia, porque é tudo igual. É isso que você está ensinando para ele. Agora, se você reconhece as pequenas vitórias, então você está ensinando seu cérebro. E aí tá. Como que você reconhece? Eu lembrei de uma coisa aqui e vou falar para você. Como que você reconhece pequenas vitórias? Comemore por elas. Isso mesmo. O que, Cadu? Comemore? Sim, isso mesmo, comemore. Nossa, mas comemorar uma vitória. Primeiro que eu nem reconheci a vitória. Tá, vou reconhecer, agora eu tenho que comemorar. Isso, exatamente isso que você ouviu. Reconheça e comemore. Ah, beleza. Eu vou te contar um exemplo meu, então. Tá, quando eu consegui fazer a edição do meu primeiro vídeo,
E aí, se você acompanhar lá, se você for no meu YouTube, se você for lá no meu Instagram, você vai ver vários vídeos. Aí tá, quando eu consegui editar o meu primeiro vídeo, o que eu fiz? Fui lá e comemorei. Não vou te contar como que eu comemorei, mas eu comemorei. Por que isso é importante? Eu estou ensinando para o meu cérebro, eu te falei que o cérebro ele economiza energia, ok, né? Tá, se eu faço uma edição de vídeo e comemoro, eu estou ensinando para o cérebro, olha cérebro, o que eu fiz aqui foi uma vitória para mim, tá? E como foi uma vitória, eu faço alguma coisa que me dá prazer. Quando eu faço alguma coisa que me dá prazer, eu faço um comando para o cérebro liberar hormônios do prazer. E isso é como se você ensinasse um cachorrinho a sentar. Nossa, comparei o cérebro com um cachorrinho. Mas é isso mesmo, para você entender, ficou bacana. Toda vez que seu cachorrinho sentar, você não dá um prêmiozinho, um biscoitinho, sei lá o que o cachorro gosta de comer, que dá prazer para ele. Mas enfim, seu cérebro é a mesma coisa. Quando ele gasta energia, quando ele investe energia para fazer algo que ele não estava acostumado, você tem que dar uma recompensa para ele. Qual que é a recompensa? Hormônio do prazer. Tá? E como que você dispara o hormônio do prazer? Fazendo algo que você gosta. Fazendo algo que você sente prazer. Então é assim que você ensina seu cérebro a valorizar as pequenas vitórias. É como se fosse um vício, tá? Quanto mais pequenas conquistas forem comemoradas na sua rotina, mais seu cérebro vai querer hormônios do prazer. Olha, e eu chego a arrepiar com isso, porque quanto mais ele for querer hormônio do prazer, mais ele vai trabalhar para que as pequenas vitórias aconteçam. E isso vai virar um círculo vicioso. Eu gostei dessa reflexão. E você? Gostou também? Ok. E aí, para finalizar, o que é que isso vai construir? Uma motivação permanente na sua vida. Nossa, como é importante as pequenas conquistas, Cadu. Eu nunca tinha parado para fazer essa análise da forma que você fez. Muito legal, né? Então, reconhecer as pequenas conquistas pode levar você a uma motivação permanente. Quem não quer hoje uma motivação permanente? Quem não quer uma motivação que faça você levantar da sua cama todos os dias sem nenhum esforço? Muito top das galáxias. Então tá. Beleza. Deixa eu ver aqui o que eu preparei mais aqui para vocês. Tá. Podemos encaminhar para a conclusão? Sim, podemos. Tá, então eu te falei as três práticas. Posso repetir para você? Posso. Reconhecer as próprias limitações. Nem tudo está sob o seu controle. E dar valor às pequenas conquistas. Essas três práticas vão aumentar muito o seu poder de se relacionar melhor com as outras pessoas, tá bom? E eu expliquei os motivos ao longo da live. Massa! Então, você acabou de ver agora comigo que essas mudanças específicas de comportamento não são tão difíceis assim como talvez você imaginou que fosse. São simples, são mudanças, pequenas mudanças no seu dia a dia, que podem levar a um resultado muito maior. Talvez um resultado que você nem imaginou ainda que possa acontecer na sua vida. Elas não são tão doloridas assim, como eu falei lá no início da live, que muitas pessoas, eu tenho a percepção que muitas pessoas têm esse pensamento, que mudança de comportamento é dolorido, é desgastante, é demorado, e você acabou de ver hoje que é diferente, não precisa ser assim, tá bom? As mudanças acontecem no dia a dia, e às vezes a gente nem percebe que está mudando, como por exemplo comemorar uma pequena vitória, como por exemplo pedir ajuda
como eu dei o exemplo lá para fritar um ovo, pedir ajuda para passar um vídeo na televisão, enfim, são coisas do seu dia a dia. Agora, se for mais difícil, se for dolorido mesmo para fazer isso, aí precisamos investigar. Aí precisamos fazer uma análise mais profunda, talvez uma conversa mais detalhada sobre o que está acontecendo na sua vida, sobre o que aconteceu no seu passado. Enfim, não é o motivo da live de hoje, tá? Então, é isso. É isso que eu preparei para você hoje. Eu espero muito que você tenha gostado de tudo que eu falei para você hoje. Espero mais, espero que você pratique todas essas mudanças no seu dia a dia. E se você praticar, e se você perceber e ver algum resultado, escreve também em algum lugar que você estiver vendo esse vídeo aí, em algum lugar de comentários, compartilhe o que você teve de ganho com essas práticas. Beleza? Então, sabe o que eu faço? Vou me despedir dessas pessoas que estão entrando agora na live, porque a live está chegando ao fim. Ah, que pena, está chegando ao fim. Então, uma excelente noite para você e para você, ó,